Eu quero falar com vocês hoje à noite, é uma pergunta, né? E nessa pergunta eu me incluo, é uma pergunta para todos nós. O tema nosso, esse aqui, ó. Até que ponto estamos dispostos a dar ouvido a Jesus? Até que ponto estamos dispostos a dar ouvido a Jesus? Ou a Deus? Porque geralmente nós falamos que queremos ouvir a voz de Deus, queremos ouvir a palavra de Deus. Lemos a Bíblia para ouvir a Deus, oramos, pedimos para Deus falar conosco. Vimos a igreja e queremos que Deus fale conosco. Mas até que ponto o nosso coração de fato está aberto para ouvir e para dar ouvido? Porque existe uma grande diferença. Uma coisa é ouvir, outra coisa é dar ouvido. Ouvir, todo mundo ouve. Agora, dar ouvido é ouvir e colocar em prática aquilo que se ouviu. Logo, quem ouve e não pratica, não está dando a mínima para aquilo que ouviu. Está dizendo, não me interessa muito. Ou, não acredito nisso. Então, nós precisamos entender isso. Até que ponto nós estamos dispostos a dar ouvido ao Senhor? Certa vez ele disse, por que é que vocês me chamam de Senhor? A palavra Senhor significa dono, aquele que governa, aquele que é dono de tudo. Então, se você diz que Deus é seu Senhor, você está dizendo que Ele é teu dono, você pertence a Ele. Mas aí Jesus diz, por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Se vocês não fazem o que eu digo? Não, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Amém. Mas até que ponto estamos dispostos a isso? Para a gente começar, vamos ler Lucas, capítulo 4, do verso 14. É o nosso texto base. Ao verso 30, diz o seguinte: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio.
Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Esse texto é tremendo, né? Gente, presta atenção uma coisa. Geralmente, damos ouvido a alguém quando o que aquela pessoa fala nos interessa. O assunto dela é importante, despertou a nossa curiosidade, despertou a nossa atenção, então nós paramos para ouvir. E se nós julgamos que é interessante, nós colocamos em prática. Verdade ou não? Nós não colocamos em prática tudo que nós ouvimos. Essa é uma realidade. Quando nós julgamos que aquela pessoa tem autoridade, quando nós julgamos que aquela pessoa realmente entende do assunto, então nós paramos para ouvir. Porém, se tratando de Cristo, muitas vezes gostamos de ouvir a sua palavra. Dizemos que cremos nele. Ficamos apenas com informações que alguém, e ficamos apenas com informações que alguém ou algum grupo religioso nos passa. Falamos que cremos em Jesus, falamos que Jesus é tudo para nós, dizemos que cremos na sua palavra, mas muitas vezes deixamos de lado a palavra de Cristo e seguimos mais o que o grupo A e o grupo B falou. Não queremos gastar tempo em examinar as Escrituras Sagradas ou verificar se aquilo que ouvimos procede das Escrituras ou não. Este é um dos grandes erros nossos. Queremos receber já tudo mastigadinho. Não queremos ter o trabalho de sequer examinar e saber se aquilo que eu estou ouvindo está nas Escrituras. Esse é um dos grandes motivos de nós encontrarmos tanta gente desanimada na fé. Tanta gente confusa. Tanta gente desacreditada das Escrituras Sagradas. Ah, porque fulano falou isso. Não, mas porque o outro falou aquilo. Então você foi verificar nas Escrituras Sagradas o que você ouviu? Foi isso mesmo que Jesus falou? Entendeu? A nossa vida em todas as áreas, ela precisa ter equilíbrio. E a nossa vida espiritual, muito mais. Porque a nossa vida espiritual vai reger todo o resto da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Então, se a nossa vida espiritual não tiver equilíbrio, e se nós não soubermos a quem estamos seguindo, o resto da nossa vida, as outras áreas de nossa vida, vai começar a complicar. Então, precisamos entender o que estamos fazendo. Diante disto, quando somos confrontados com a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos indignados por aquilo que ouvimos. Por não estar de acordo com tudo aquilo que nós aprendemos desde a infância, as nossas tradições. Aí às vezes ficamos ofendidos, fugimos. Não consigo aceitar isso. Porque não foi assim que eu aprendi. Nós damos desculpas, porque as nossas crenças são outras. Não foi assim que eu ouvi, não foi assim que eu aprendi. E nós procuramos nos esquivar daquilo que nós estamos ouvindo, que às vezes fere aos nossos ouvidos. Mas se aquilo que chocou está chocando, se é para mudar os nossos conceitos.
se é para sarar a ferida. Se nós nos recusarmos, vamos continuar doente. Concorda? E se teve uma coisa que Jesus fez, foi chocar a sociedade do seu tempo. Ele ensinava e chocava os religiosos e chocava o povo. Porque o seu ensino era diferente. Ah, pastor, o ensino dele era diferente porque era um novo ensino. Não, a Bíblia era a mesma, a palavra de Deus era a mesma. Ele apenas aplicava a palavra de Deus do jeito que ela era. Ele não inventava moda, ele não criava um modismo, ele apenas aplicava. Alguns imaginam que Jesus veio trazendo um ensino mais suave. Não, é porque é o tempo da graça. Pelo contrário, se você for analisar o que os escribas e fariseus ensinavam e o que Jesus ensinava, Jesus era mais contundente, Jesus era mais duro. Jesus era mais rígido. Quer ver uma coisa interessante? Não, esse não é o nosso tema de hoje, mas só para que você possa ter uma ideia. O que foi que Jesus disse? Vocês aprenderam, não matarás e não adulterarás. Mas, se você apenas... Aí ele diz, mas eu digo para vocês, se vocês apenas olharem para uma mulher com má intenção, vocês já adulteraram. Não precisa se relacionar com ela, apenas basta olhar para ela e desejá-la. Não é apenas olhar, é olhar e desejar. Perceba que os ensinos de Jesus era mais duro, era mais contundente, e isso chocava. Mas ele apenas estava trazendo o quê? A aplicação das Sagradas Escrituras. E é isso que nós precisamos entender. Vamos deixar de lado muitas tradições e vamos nos voltar para as Sagradas Escrituras? Mas às vezes nós não queremos, não estamos dispostos a fazer esse sacrifício. Porque isso custa, nós temos que deixar muitas coisas de lado. Conceitos que nós aprendemos e que às vezes a gente vem aprendendo desde a infância. Ah, mas agora eu me deparei com a verdade e isso está me incomodando e agora eu preciso deixar, mas é difícil. Mas se é para mudança, se é para melhor, precisamos tomar uma atitude. Amém? E o confronto ninguém gosta, né? Essa questão não é nova, né? É bastante antiga. E ela vem se repetindo durante séculos, de geração em geração, em todo o mundo. Nós vemos, no texto que nós acabamos de ler, que Lucas nos mostra que o Senhor, após ter passado quanto tempo? No deserto? 40 dias. Em jejum e oração. Quanto tempo? 40 dias. Jejum e oração, ele passou no deserto. Depois ele volta para Galiléia. Mas precisamente para a sua cidade, Nazaré, onde ele cresceu. Ele não nasceu lá, mas cresceu lá. E ele volta para a sua família. Ele volta para os seus parentes. Ele volta para os seus conhecidos. Só que quando ele volta... São Lucas diz que ele voltou no poder do Espírito Santo. E ele começou agora a pregar, curar doente e expulsar demônio. Só que isso aconteceu na medida que ele estava vindo. Amém? À medida que ele volta pregando, e ele volta para a sua terra. Ele volta para a sua terra. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Todo mundo agora estava ouvindo falar do carpinteiro, do Yeshua, o Messias, aliás, o Yeshua,
Não o Messias, mas o Yeshua, o Jesus, o filho de José, o filho de Maria, lá de Nazaré. Daquela vilazinha, acredita-se que na época só tinha em torno de umas 500 pessoas morando naquela localidade. Agora imagina, era uma vila, que puseram o nome de cidade, que ficava em uma colina, um ponto distante, um lugar um tanto esquecido. Mas foi para lá que Jesus, foi ali que Jesus cresceu. E ele ali aprendeu a profissão juntamente com seu pai na área de carpintaria. Era conhecido dessa forma, mas não o conhecia como Salvador, mas como carpinteiro, como filho de José, como filho de Maria, mas não como Salvador, não como profeta, não como rabino, como mestre, como um professor, como alguém que estava ensinando. Não, era o filho de José. Mas aí foi que começou a chocar aquela sociedade. Olha o que diz Lucas 4:22. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das suas palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Todos ficaram maravilhados. O que está acontecendo? Não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Olha o que ele está fazendo. Olha a forma que ele está ensinando. O que aconteceu? Ele saiu. Ele fez uma viagem. Soubemos que ele foi para o deserto. Agora ele volta dessa forma. O que aconteceu com ele? Todo mundo está admirado. É claro que as pessoas já o conheciam como alguém que era dotado de uma certa sabedoria, que começou já a intrigar os estudiosos, aliás, os escribas e fariseus, já quando ele tinha 12 anos em Jerusalém, que ele senta e vai interrogá-los. Mas como um profeta? Como alguém que está curando doentes, expulsando demônio? Não sabemos quem este é. Olha o que diz Marcos 6:1. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhes foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José? Não é José o pai, é José irmão. E de Judas, e de Simão, também não é apóstolo, é outro Simão, que é irmão dele. E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizavam-se nele. Entenda, as pessoas estão admiradas. Ora, nós conhecemos ele. Nós conhecemos, sabemos quem ele é. Conhecemos seus irmãos, sabemos os irmãos dele por nome. As suas irmãs também estão conosco. E o que aconteceu? O que aconteceu? As pessoas estão espantadas com aquilo que estão vendo. Um dos motivos. Mais tarde você vai ver quando Filipe se encontra com Natanael, e que Filipe diz: nós encontramos o Cristo, e Natanael faz a pergunta: de onde ele é? É de Nazaré. De Nazaré? Por acaso vem alguma coisa boa dali? Ou seja, Nazaré era tido como um local esquecido e de que nunca tinha surgido profeta. Era um local totalmente descriminalizado. Filipe não discutiu e disse: vem ver. As pessoas sabiam disso. Agora, verem alguém ali
ensinando e pregando daquela forma, eles poderiam ficar alegres. Surgiu um profeta. Não é verdade? Mas sabe qual é o problema, gente? Tem pessoas que elas não acreditam no que pode acontecer onde ela nasceu, onde ela cresceu. Ela só acha que o quintal do vizinho é mais bonito, é mais verde, dá mais frutos. Elas só acham que aqueles que vêm de fora que são importantes, mas elas são pequenas e que ninguém vai olhar para ela. Muitas pessoas acham assim, elas aprenderam assim. Mas quando vem alguém daquele local despontar, ficam admiradas e ainda se escandalizam. Mas por quê? Porque ele começou a falar algo que eles não estavam acostumados a ouvir. Era um povo que acreditava em Deus. Tinha uma sinagoga naquela localidade que eles sempre se reuniam para ler a Bíblia, para fazer as suas orações, para examinarem as Escrituras. Mas eles estavam acostumados a seguir uma tradição religiosa. Ninguém nunca tinha confrontado os seus erros. Ninguém nunca tinha confrontado os seus pecados, as suas tradições. Mas chega um, do meio deles, que começou a fazer a diferença. Entendeu? Quem me entendeu, fala glória a Deus. Olha Mateus 13, 54. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. Mateus repete a mesma coisa que Marcos fala. Estavam todos admirados com o que estava acontecendo. O que podemos ver é que Jesus era conhecido na cidade. Era conhecido da região como carpinteiro. Sobre carpintaria, ninguém tinha problema de lhe fazer perguntas, de esclarecer dúvidas. Sabia que ele tinha uma resposta. Mas sobre Deus, não, isso é coisa nova. Isso é para os mestres da lei. Este é apenas o filho de José. Por isso eles estavam escandalizados. Essa palavra escandalizado significa chocados e ofendidos. Como? Ou seja, o que Jesus estava fazendo e o que Jesus estava ensinando, como confrontou a religiosidade deles, eles ficaram chocados e ficaram ofendidos com aquilo que Jesus estava ensinando. Onde Jesus cresceu, ele não foi bem recebido. Marcos 6,5. Não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Ali ele não pôde fazer muita coisa. As pessoas não acreditaram nele. Apenas impôs as mãos sobre alguns e eles foram curados de alguma enfermidade, mas milagres Jesus não pôde fazer. Porque eles não acreditaram. Porque eles não viam em Jesus o Filho de Deus. Eles viam apenas um carpinteiro. Alguém versado na área da carpintaria. E não no reino dos céus. Não na palavra de Deus. Meus amados,
como nós estamos olhando para Jesus. Porque hoje, gente, é a mesma coisa. Não mudou muita coisa, não. Como é que nós vemos o Senhor? Tem muitas pessoas que olham para Jesus apenas como um resolvedor de problemas, um desatador de nós. Alguém que quando clamar, Ele vem me socorrer, me ajudar e curar minhas enfermidades, abrir uma porta de um emprego, fazer isso, fazer aquilo. É aquele que vai sempre me ouvir quando eu precisar. Enquanto eu não precisar, deixa Ele quietinho, eu não mexo com Ele. Quantas pessoas buscam a igreja hoje só interessada no que Cristo tem para lhe dar? Mas o ensino do Senhor, a palavra de Deus, tem causado muita estranheza para muita gente. Quantas pessoas estão chocadas, escandalizadas, ofendidas, só em ouvir a leitura das Sagradas Escrituras. Quantas pessoas se recusam a buscar a Deus, porque diz que fere a sua tradição religiosa. Quando Jesus tentou ensinar a palavra de Deus, o que foi que eles fizeram? Tentaram matá-lo. Quando ele tentou fazer o que ele sempre vinha fazendo na sua cidade, tentaram matá-lo. Olha o que diz. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Passando o quê? Pelo meio deles, retirou-se. Entenda que quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a ensinar, ele lê o profeta Isaías. Agora ele começa a falar ao povo. São Lucas, ele apenas cita alguns trechos daquilo que Jesus falou. Eu não imagino que ele falou só aquilo. Ele está ensinando, de repente as pessoas começam a se levantar contra ele. E depois tentam levá-lo até um ponto mais alto da cidade e dali lançá-lo num precipício e matá-lo. Imagina, povo religioso, povo que dizia crer em Deus, pegar um dos seus conterrâneos só porque agora confrontou a sua religiosidade. Vamos matá-lo, porque ele feriu as nossas tradições. Será se hoje não tem muita gente que também faz assim? Será se às vezes não ficamos furiosos porque nós ouvimos alguma coisa da palavra de Deus e que confronta os nossos pecados, os nossos erros? Ouvimos tudo de bom grado para colocá-lo em prática? São perguntas que a gente precisa se fazer. Será se eu estou disposto a pôr em prática tudo aquilo que a palavra de Deus ensina? Ou só põe em prática aquilo que me interessa? Aquilo que não me interessa, não, deixa de lado. Isso aqui não me interessa. Na verdade, muitas vezes, você começa a falar da palavra de Deus, tem gente que parece estar querendo te pegar, se lançar contra você e dizer, eu não concordo com o que você está falando. Basta muitas vezes você ler um texto. Certa vez eu falava para alguém sobre a palavra de Deus e ela olhou para mim e disse, eu não creio. Disse, mas está escrito na Bíblia.
E uma pessoa muito religiosa, né? E uma pessoa muito querida minha. Mas está escrito na Bíblia, meu filho. Eu não creio. Mas está escrito, eu não creio. Mesmo assim. Mas eu não creio. Só porque feria o que ela aprendeu desde a sua infância. Entendeu? Quem me entendeu, fala amém. Por causa das informações que eles tinham sobre o Senhor, eles não conseguiram admitir que aquele carpinteiro fosse o Filho de Deus. Por isso o rejeitaram. Da mesma forma, corremos o risco de rejeitarmos a Cristo, só por não admitirmos que aquilo que aprendemos sobre Deus no passado pode estar errado. Entendeu? Nós corremos o risco de perdermos a Cristo, de perdermos o que Deus tem para a nossa vida, porque muitas vezes não conseguimos admitir os nossos próprios erros, não queremos nos corrigir, porque nós aprendemos lá atrás diferente. Ah, mas eu li a Bíblia e eu vejo diferente. Ah, eu ouvi a palavra de Deus. Ah, pastor, é desse jeito. Mas até hoje eu venho fazendo assim. Gente, a palavra de Deus, ela vem mudando a nossa vida, vem nos mostrando o caminho. Amém? A Bíblia Sagrada diz que o caminho do justo é como a aurora, ou seja, é como o dia, que o sol nasce e ainda, quando ele começa a nascer, ainda está escuro, mas aos poucos ele vai subindo até ser dia perfeito. Assim é o caminho do justo. Justo é aquele que se interessa em colocar o que a palavra de Deus ensina. É aquele que se volta para Cristo, é aquele que se volta para a palavra de Deus, e na medida que ele vai aprendendo, ele vai colocando em prática, porque ele está com o coração voltado para Deus, e o que lhe interessa é viver o que está escrito na sua palavra. Eu vou aprendendo, vou praticando. Eu vou aprendendo e vou praticando. Eu não aprendo tudo de uma vez. Na medida que eu vou aprendendo, eu vou colocando em prática, e Deus vai mudando a minha vida, vai mudando a minha história. Mas se esta mensagem, este evangelho, não nos interessa, nós rejeitamos já de pronto. E ao rejeitarmos, nós estamos simplesmente desprezando tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Misericórdia. É interessante, gente, que eles tiveram pelo menos 3 reações diferentes. 3, o quê? Reações diferentes. Primeiro, eles ficaram maravilhados, eles elogiaram, eles ficaram admirados com Jesus. 4:22 de Lucas. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de Jacó, ou de José? Não é este o filho de José? Primeiramente, eles ficaram maravilhados, admirados, começaram a elogiar Jesus. Essa foi a primeira impressão. E esta geralmente é a impressão de todo aquele que ouve o Evangelho, não porque é a palavra de Deus. Todos ficam maravilhados. Eu quero mais, pastor. Mas, segunda, ficaram escandalizados, chocados, ofendidos. Mateus 13:57. E se escandalizaram-se nele, ficaram ofendidos nele. Primeiro ficaram maravilhados, elogiaram. Na medida que eles foram ouvindo, eles viram os milagres, ficaram maravilhados. Mas agora começaram a ouvir, ficaram chocados, se ofenderam. E em terceiro, eles ficaram irados, raivosos, indignados,
Lucas 4, 28. Todos os que estavam na sinagoga, incrível que é isso. Todos que estavam na sinagoga ficaram o quê? Furiosos quando ouviram isso. Quando ouviram o quê? Ouviram a palavra de Cristo. Ouviram o que Jesus estava ensinando. Todos ficaram furiosos. Então, primeiro eles ficam maravilhados. Segundo, eles ficam ofendidos. E depois ficam furiosos. E esta fúria, esta indignação, os levou a pegar Jesus e sair o empurrando até um precipício. E o texto diz que Jesus saiu no meio deles e foi embora. Amém? Quantas vezes, por causa de não entendermos a palavra de Deus, ou rejeitarmos a palavra de Deus, porque chocou os nossos princípios religiosos, e sequer temos o trabalho para examinar se estamos corretos na nossa indignação ou não. Se aquilo que ouvi está certo ou não. Mas somos mestres em abraçar aquilo que nos agrada. Aquilo que nos convém, aquilo que fala manso aos nossos ouvidos, né? Massageia o nosso ego, porque você vai vencer, porque Deus vai te dar vitória, porque Deus vai te dar uma bênção, porque Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer isso. É isso que nós queremos, verdade ou não? Aí nós estamos dando glória a Deus, aleluia, porque você vai vencer, essa prova, isso. Eu vou vencer, pastor. Só que o caminho da vitória tem um processo. Processo de obediência à palavra de Deus. A fé se traduz em obediência. E nessa obediência, preciso entendermos que esta obediência nos faz jogar fora muitos conceitos errados. Se cremos em Deus, os nossos conceitos errados precisam serem lançados fora, para que Deus possa encontrar espaço para tratar conosco, para nos abençoar, para mudar a nossa vida. Mas o que acontece? Nem sempre gostamos disso. Isso nos ofende. Isso nos ofende. Não, eu não quero. Isso aqui eu aprendi do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. Mas olha o que a Bíblia Sagrada diz, e a palavra de Deus, não, mas quantas vezes deixamos Deus de lado por questão tradicional, religiosa? Misericórdia. Pois esta, sim, pode ser as nossas atitudes hoje. Geralmente ficamos admirados quando ouvimos sobre Deus. Dizemos que coisa linda é ouvir a palavra de Deus, pastor. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, pastor, eu amo ouvir a palavra de Deus. Eu amo, pastor, onde está pregando o evangelho, eu gosto de ouvir, eu gosto de parar para ouvir, pastor. Mas muitas dessas pessoas não têm o cuidado de viver essa palavra. Isso já me entristeci muito. Porque você ouve alguém dizer que gosta de ouvir, que ama ouvir, que gosta, que crê em Deus, mas na hora de colocar em prática, diz, hoje não. Hoje não, pastor.
Quero não, pastor. Não é para mim não, pastor. Mas você não crê? Não, pastor, mas... Foi isso que fizeram com Jesus lá. E é isso que tem sido feito com ele em todos os lugares do mundo, inclusive aqui em Toritama. Quantas pessoas já entraram nessa igreja aqui dizendo, eu quero Jesus, mas não quiseram pôr em prática o que a palavra de Deus ensina? Quantas pessoas? Quantas pessoas já encontrei em todo esse tempo de ministério que se diziam crer em Deus, mas nunca tiveram o trabalho de ouvir e de aprender, mas ficaram ofendidas pelo que a palavra de Deus ensina? Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir outra coisa, pastor. Não era isso que o senhor está falando. Não, eu creio diferente. Gente, crença em Deus fora das Escrituras não existe. Porque a verdadeira fé é fundamentada na palavra do próprio Deus. Então nós ouvimos, ficamos admirados, maravilhados. Logo depois, quando vamos descobrindo que Deus nos fala, podemos ficar chocados, ofendidos, por não aceitar o que se ouve, pois a palavra de Deus confronta os nossos erros. Tudo aquilo que tínhamos como verdade, muitas vezes descobrimos que não é. Aí nós temos, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para andarmos no caminho do Senhor, precisamos termos a disposição de jogar isso fora. Colocarmos de lado. Mas aí entra o terceiro estágio, onde tem muitas pessoas que ficam indignados, raivosos, pois resistimos e não queremos aceitar a mudança. Tem muitas pessoas que elas querem estar nos braços de Deus, mas elas agem igual uma criança malcriada. Elas esperneiam. Elas não querem dar ouvido ao que Deus fala. Não, porque eu quero diferente, eu quero diferente. Ela chora, ela se joga no chão. Ela faz pirraça. Mas com Deus não adianta. Vai ficar fazendo pirraça a vida toda, sozinho. Vai sofrer para o resto da vida, se não quiser mudar. Deus não vai voltar para paparicar ninguém. A vida é para aqueles que querem vivê-la. Amém? Ainda tem muita gente? Porque não ouviu o que ela queria ouvir, porque não recebeu o que ela queria receber, ela faz logo biquinho? Ou não? Cada marmanjo se fazendo de criança. Ah, não, pastor, mas Jesus disse que para entrar no céu tem que se fazer como criança. Criança mal criada, não. Pirracenta, não. Vai ficar sozinho. Entendeu? Vai ficar sozinho. Amém? Ou nós aceitamos o que a palavra de Deus ensina, ou ficamos fora da bênção, gente. É nesse ponto que muitas pessoas expulsam Jesus de sua vida, imaginando que está fazendo a coisa certa. Não, eu acho que estou fazendo certo. Veja que eles receberam Jesus, ouviram Jesus, mas não lhe deram atenção. Receberam Jesus, ouviram Jesus, mas não deram atenção aos seus ensinos. Quantas pessoas vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, né? Elas recebem a palavra de Deus, mas não põem em prática, não dá atenção
aquilo que Deus ensina. Na igreja ela é uma coisa, lá na rua é outra totalmente diferente. Esta é a dura realidade. Mas muitas pessoas têm isso como cristianismo. Basta estar na igreja. Não, eu creio em Deus, eu tenho uma Bíblia, eu leio. Mas tem coisa lá que eu não acredito, não concordo muito não. Mas isso foi um homem que escreveu. Mas eu creio em Deus. Eu creio. Ou você crê na palavra de Deus e a põe em prática, ou você não crê. Aí eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz no princípio. E aqui a gente encerra. Até que ponto estamos dispostos a pôr em prática a palavra de Deus? Até que ponto? Porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? É isso que irá fazer a diferença em nossa vida. Ou vamos permanecer do jeito que está, ou de mal a pior, ou vamos mudar radicalmente a nossa vida, porque decidimos andar com Deus e fazer a sua vontade. Até que ponto? Pensemos isso.